Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está registrada em Mateus capítulo 7, versos 12 a 14. Primeiramente, leremos o verso 12 e depois, no decorrer da nossa reflexão, compartilharemos também os versos 13 e 14. Portanto, localize na sua Bíblia para fazermos essa leitura da palavra do Senhor. Estamos dando continuidade e já na reta final dos nossos estudos no Sermão do Monte. Vejamos, Mateus 7, verso 12 nos diz o seguinte: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse mesmo texto, traduzido pela Bíblia, a Mensagem, diz assim: aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então façam o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Então, de acordo com essa tradução de Eugene Peterson, aqui está um guia simples e objetivo de conduta. O guia nos ensina que devemos perguntar a nós mesmos o que gostaríamos que as pessoas fizessem por nós. E justamente isso deveríamos fazer por elas também. A nova versão transformadora traduz assim: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo aquilo que nós encontramos na lei e também nos profetas, especialmente no que se refere a relacionamentos. A maneira pela qual nós devemos nos relacionar com os outros, a maneira pela qual devemos tratar os outros. Por qual razão esse verso tem sido considerado a lei de ouro, ou regra áurea? Bem, Jesus resumiu neste verso simplesmente toda a lei e todo o ensinamento dos profetas. Este princípio é a essência. É a essência. Por isso essa regra é tão importante. Por isso ela é tão importante. William Barclay diz que essas são as palavras mais famosas que Jesus proferiu. Elas representam o cume, o pico do Sermão do Monte, o ponto mais alto, portanto, do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 e que nós começamos a estudar com os irmãos em setembro do ano passado. Então, Mateus 5, 6, agora no capítulo 7, ele chega ao verso 12 e chega ao ponto mais alto do seu sermão. Tudo aquilo que vocês gostariam que os outros fizessem a vocês, façam também a eles. Se este texto é a essência de toda a lei e os profetas, certamente é também a essência do Sermão do Monte. Se ele é o resumo de tudo aquilo que nós encontramos na lei, se é o resumo de tudo aquilo que encontramos nos profetas, é também um resumo de tudo aquilo que Jesus ensinou através deste sermão, no que diz respeito a relacionamentos, no que diz respeito à maneira pela qual devemos tratar os outros. Este princípio é o fundamento de toda a ética social. É o fundamento, é a pedra angular de toda a ética social. Não é fácil, certamente, cumprir isto. É um desafio tremendo para mim, para você, para cada um de nós, mas é uma regra que Jesus acrescentou no seu sermão. Não é difícil, por outro lado, encontrar muitos paralelos dessa afirmação na forma negativa. A forma negativa dessa afirmação de Jesus pode ser encontrada, inclusive, em outras religiões. Mas ninguém, exceto Jesus, apresentou essa regra na forma positiva. Ninguém.
Muitas pessoas disseram: não façam a outros aquilo que vocês não gostariam que fizessem com vocês. Essa é a forma negativa dessa regra. Mas ninguém antes havia dito: façam aos outros. Façam aos outros aquilo que vocês gostariam que fizessem com vocês. Jesus exigiu dos seus discípulos muito mais do que qualquer outro mestre em toda a história da humanidade havia exigido. Façam aos outros aquilo que gostariam que fizessem a vocês. Jesus elevou o nível. E Jesus certamente espera dos seus discípulos, dos seus seguidores, um nível muito mais elevado do que aquilo que nós podemos encontrar em toda a história. A forma negativa, que pode ser encontrada em outras religiões, ela funcionaria mais ou menos assim. Se você não quer que firam você, então não fira a ninguém. Se você não quer que façam fofoca de você, então não faça fofoca de ninguém. Se você não quer que julguem você, então não julgue os outros. Mas a forma negativa envolve somente o não fazer certas coisas, que significaria para mim e para você simplesmente evitar algumas coisas, evitar algumas ações. Nunca é tão difícil não fazer algo. Nunca é tão difícil simplesmente nos colocarmos na defensiva e simplesmente deixar de fazer algumas coisas. Não ferir a outros não é um princípio religioso fundamental, mas é um princípio legal. É um princípio legal. A pessoa poderia deixar de fazer mal a outros e, entretanto, não ser mais que uma pessoa inútil aos seus semelhantes. Podemos cumprir a forma negativa da lei de ouro simplesmente não fazendo nada ou deixando de fazer tudo aquilo que achamos que não deveria ser feito. Entretanto, quando pensamos nessa forma positiva, quando pensamos nessa regra de maneira positiva, quando entendemos que devemos fazer a outros o que queremos que eles nos façam, adotamos um novo princípio de vida, uma nova atitude para com o próximo e pela maneira como devemos lidar com o próximo. Uma coisa é dizer: não devo ferir os outros. Outra coisa bem diferente é: devo me esforçar por ajudar o outro. Devo ser amável com o outro. Devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Somente um amor verdadeiro, sincero, autêntico, como disse Paulo lá aos Romanos, não fingido, pode nos ajudar a fazer isso. Só o amor pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos saudáveis, verdadeiramente saudáveis. Relacionamentos saudáveis só existem quando nos baseamos ou nos fundamentamos nos princípios que Jesus nos ensina. Se eu quero ser amado, devo amar os outros também. Se eu quero ser bem tratado, devo tratar os outros também. Se eu gosto que sejam bondosos e amorosos para comigo, devo ser bondoso e amoroso com os outros também. Devo pensar 2 vezes antes de falar e agir para tratar os outros exatamente como eu gostaria de ser tratado. Não devo fazer mal a ninguém. É diametralmente oposto a devo fazer o bem a quem eu puder. Devo fazer o bem a quem eu puder. É perfeitamente possível para qualquer um observar essa regra áurea, essa lei de ouro, na forma negativa. Mediante um esforço, uma disciplina, é possível simplesmente não fazer nunca algo que venha a ofender outra pessoa. Mas a única pessoa que pode obedecer a esta regra de ouro de forma positiva é aquela pessoa que tem o amor de Jesus no seu coração.
É aquela pessoa que tem o amor de Cristo no nosso coração, que entregou a sua vida a Jesus, e no momento em que entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo foi derramado no seu coração e encheu o seu coração de amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa pessoa que tem o amor genuíno de Cristo no seu coração, ela tentará perdoar como espera ser perdoado. Ela tentará ajudar como gostaria de ser ajudado. Ela tentará reconhecer as virtudes dos outros como espera que reconheçam as suas. Tentará compreender o outro como se estivesse no lugar do outro. Como gostaria que os outros a compreendessem. Isso muda tremendamente a nossa perspectiva e isso lança sobre mim e sobre você uma responsabilidade tremenda, que é a responsabilidade da iniciativa. Jesus não usou a expressão não façam, ele usou a expressão façam, tomem a iniciativa, procurem fazer com os outros aquilo que vocês gostariam que fizessem com vocês. John Stott diz que tudo que temos a fazer é usar a nossa imaginação. Usar a nossa imaginação e certamente a nossa busca incessante pela direção do Espírito de Deus, colocando-nos no lugar da outra pessoa e perguntando simplesmente como gostaria eu de ser tratado? Como é que eu gostaria de ser tratado? O que eu estou fazendo com o meu próximo é exatamente aquilo que eu gostaria que ele fizesse comigo. Certo autor escreveu que isto esclarece uma centena de pontos difíceis. Evita a necessidade de estabelecer uma infinidade de regras, regrinhas, sobre isso, sobre aquilo. Porque é um princípio que regula. É um princípio que regula os nossos relacionamentos, a maneira pela qual nós devemos tratar uns aos outros. Começando dentro de casa. Começando no âmbito da família. Estendendo para o âmbito da igreja. Até mesmo nos dias de pandemia. Estendendo para o ambiente de trabalho, para o ambiente da vizinhança, em todo canto, em todo lugar. Realmente é um princípio de aplicação ampla, que Jesus poderia dizer justamente que resume-se na lei e nos profetas, que é a essência da lei e dos profetas. Isso significa que qualquer pessoa que oriente a sua conduta, os seus relacionamentos, o seu jeito de tratar os outros de acordo com o que gostaria que fosse a conduta dos outros para consigo, cumpriu a lei e os profetas, pelo menos na questão do amor ao próximo. Como nós precisamos dessa regra de ouro. Como precisamos dessa lei de ouro. Nesses dias em que se fala tanto a respeito de igualdade racial. Que tristeza! Que tristeza! Ver pessoas que são simplesmente tratadas ou maltratadas por conta da sua cor, da cor da sua pele. Que tristeza isso! Pessoas que são julgadas ou pré-julgadas simplesmente por conta da cor da sua pele. Certamente isso entristece o coração de Deus. E certamente as pessoas que fazem isso não estão, em hipótese alguma, observando esta lei de ouro. O Wisby diz que essa grande verdade é um princípio que deve governar as nossas atitudes para com os outros, os nossos relacionamentos. Deve ser praticada simplesmente em todas as áreas da nossa vida.
A pessoa que pratica essa lei de ouro recusa-se a dizer ou a fazer qualquer coisa que prejudique aos outros, da mesma forma como seria prejudicada. Nosso julgamento, diz ele, em relação aos outros deve ser governado por esse princípio, pois, do contrário, tornamo-nos orgulhosos e críticos e o nosso caráter cristão simplesmente se degenera. A prática da lei de ouro libera o amor de Deus em nossa vida e nos capacita a ajudar o outro, mesmo o outro que quer nos prejudicar. No entanto, ele faz um destaque muito interessante, que é importante lembrar que a prática dessa lei tem um preço. Tem um preço. Se desejamos o melhor de Deus para nós e para os outros, mas os outros resistem à vontade de Deus, sem dúvida sofreremos oposição. Sem dúvida sofreremos oposição, porque ele nos lembra muito bem que somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal queima a ferida aberta. E a luz mostra a sujeira. Então, se desejamos o melhor de Deus para nós e para os outros, mas os outros resistem à vontade de Deus, é bem provável que sofremos ou venhamos a sofrer algum tipo de oposição. Frank Stagg diz que a regra áurea pressupõe discipulado. Pressupõe discipulado. E pressupõe submissão ao governo de Deus sobre a nossa vida. A intenção dessa regra, pressupondo o discipulado, é que a pessoa deve preocupar-se com o bem dos outros, tanto quanto o seu próprio bem, como consta no grande mandamento. O grande mandamento. E o segundo grande mandamento vai nos dizer: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Do primeiro grande mandamento, do segundo grande mandamento, dependem também toda a lei e os profetas. Carlos Queiroz nos ensina que devemos sempre refletir no nosso coração o que queremos que os outros nos façam. Queremos que nos julguem, queremos que nos condenem, queremos que sejam arrogantes conosco, queremos que sejam grosseiros conosco, queremos ser amados, que dispensem amor para conosco. No texto do Sermão do Monte, registrado por Lucas, Lucas capítulo 6, nós encontramos duas recomendações negativas: não condenar e não julgar, e uma recomendação positiva: perdoar e ser perdoado, que liga imediatamente a ideia ao princípio bíblico de se doar perdão e de ser abundantemente perdoado. Ele destaca muito bem a palavra de Jesus: dai perdão e dar-se-vos-á perdão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quando damos perdão, recebemos perdão. Quando damos amor, recebemos também. É aquele efeito bumerangue que vimos na quarta-feira passada. Podemos entender que tanto Lucas quanto Mateus estão falando do julgamento generoso, julgamento por ato terapêutico que confronta o pecado para restaurar o pecador, instrumento de confissão e de santificação e de abandono do pecado. Julgamento como um ato terapêutico de si mesmo, tirando a trave, como consta no início do capítulo 7, e do outro, tirando o cisco, pelo poder do perdão, pela remoção do mal. Ou não foi através do perdão dos nossos pecados que fomos sarados, que fomos curados, santificados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o nosso maior desafio não é conhecer a lei, é praticar a lei. Nosso maior desafio não é conhecer a palavra e os ensinos de Jesus, mas viver esses ensinos, viver esses princípios que encontramos aqui no Sermão do Monte. Nosso maior desafio não é simplesmente decorar esse verso de Mateus 7, verso 12, é praticar isso. Jesus disse que veio a este mundo não para
cancelar a lei, não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. O grande desafio em estudar a Bíblia e conhecer as Escrituras é justamente aplicar essas Escrituras à nossa vida diária. Essa é uma regra que deve governar as nossas ações diariamente e especialmente a forma pela qual nós nos relacionamos com as pessoas. O que devemos fazer para cumprir, portanto, essa regra de ouro? O que devemos fazer? Martin Lloyd-Jones nos sugere duas atitudes. A primeira delas, precisamos tratar o nosso egocentrismo. Precisamos tratar o nosso egocentrismo. O ser humano, diz ele, é inteiramente egocêntrico. Ele em nada e em ninguém pensa, exceto em si próprio, desde criança. Desde criança. Não lhe interessando outra coisa senão o seu próprio bem-estar. Por isso Paulo fala que os inimigos da cruz de Cristo são aqueles cujo Deus é o ventre, são aqueles que adoram a si mesmo. Filipenses capítulo 3. Essa afirmação reflete a verdade. E uma verdade simples e literal acerca de cada ser humano que vive neste mundo e que ainda não se converteu a Cristo, e por isso é egocêntrico. Mas o que é pior é que, com muita frequência, essa continua sendo a condição de muitos crentes, ou de muitos que se dizem crentes. Continuam sendo egocêntricos. Instintivamente somos egocêntricos. A nossa natureza humana, pecaminosa, nos leva ao egocentrismo. Ressentimos-nos. Ficamos muito ressentidos daquilo que é dito, pensado a nosso respeito, mas jamais parece-nos que tenhamos que dar conta de que as outras pessoas reagem da mesma forma. Porque agimos assim para com elas. O tempo todo estamos pensando exclusivamente em nós mesmos. O fato que o ser humano não vive em harmonia com as pessoas e nem observa essa lei de ouro deve-se exclusivamente ao fato do ser humano ser egocêntrico por natureza. Barclay disse que nunca poderemos obedecer a este princípio até que o nosso egoísmo tenha morrido, tenha sido extinto por completo do nosso coração. Para obedecer a este mandamento é necessário converter-se em um novo homem e possuir um novo centro na sua vida. O outro, não mais a si mesmo. Se o mundo estivesse composto por pessoas assim, certamente nós viveríamos num outro mundo completamente diferente. Segunda atitude, além de aprender a lidar com o nosso egocentrismo, para cumprir essa lei de ouro, nós devemos começar em Deus. Porque essa lei nos reporta especialmente ao segundo grande mandamento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas nós temos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento, o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. É uma afirmação muito parecida com a lei áurea. Vejamos aqui a sequência. A sequência é primeiro amar a Deus, para depois amar o próximo. Para depois pensar em si e pensar no próximo. As relações humanas jamais serão corretas sem importar se estamos considerando indivíduos, grupos, nações, famílias, igrejas, a menos que demos a Deus a primazia na nossa vida. Ninguém pode amar ao próximo como a si mesmo ou ao próximo corretamente enquanto não estiver primeiramente vendo a si mesmo pelo fato de aproximar-se de Deus e ter uma comunhão profunda com Ele. Precisamos dessa visão de Deus.
E nós só temos essa visão de Deus quando começamos por Deus, quando amamos a Deus, sobre tudo, sobre todos e com todo o nosso ser. Por isso precisamos começar com Deus. Fomos criados por Deus e para Deus, e só poderemos operar devidamente dentro de uma correta relação com Deus se nós o amarmos, primeiramente. Certamente percebemos que não temos quaisquer direitos na presença de Deus. Na presença de Deus nós nos sentimos simplesmente miseráveis, imundos, feios por dentro. Deus é o espelho que reflete a nossa realidade, reflete aquilo que somos por dentro. Quanto mais nos aproximamos dele, melhor nos enxergamos, melhor conhecemos a nós mesmos e temos melhor condição de nos relacionar com os outros também. Temos melhores condições para amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Temos melhores condições de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados também. Cumprir essa regra é algo fácil? Certamente não. Para mim não é, para você não é, para nenhum ser humano é. Não é nada fácil. Assim como a porta que conduz para a vida é estreita, assim como o caminho que conduz para a vida é apertado. Vá comigo agora aos versos 13 e 14. 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14. Encontramos o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. São poucos os que encontram esse caminho. Temos aqui duas portas, dois caminhos. A porta estreita, a porta larga. O caminho estreito, o caminho apertado e o caminho espaçoso. A porta estreita e o caminho apertado representam as dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa jornada. O que Jesus exige de cada um dos seus discípulos, de cada um dos seus seguidores, aqui no Sermão do Monte, certamente é um caminho extremamente difícil. Extremamente difícil. Tudo que aprendemos neste sermão é simplesmente um desafio tremendo para cada um de nós. O Sermão do Monte é o caminho apertado, é a porta estreita, porque Jesus espera níveis mais elevados para os seus seguidores. Ele elevou o nível. Ele não deseja que os seus discípulos brinquem de religião, fazendo dela um mero teatro, como os escribas e fariseus da sua época. Viver os ensinos e preceitos deste sermão significa entrar pela porta estreita, ou seja, andar pelo caminho apertado. Infelizmente, somos tentados a andar pela lei do menor esforço. Essa lei faz parte da natureza humana. Normalmente recusamos aquilo que exige esforço maior. Entretanto, viver de acordo com este sermão exigirá um esforço tremendo de cada um de nós para entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho apertado. Posso dar alguns exemplos para vocês? Vejamos só a citação de alguns textos aqui do Sermão do Monte, para nos lembrarmos de quão estreita é essa porta, de quão apertado é esse caminho. Por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, verso 16, Jesus vai dizer assim: brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo aqui que o Pai há de ser glorificado pelas obras que eu e você realizamos. Ou que as nossas obras deveriam trazer glória ao Pai. Será que Deus está sendo glorificado das nossas atitudes?
Será que Deus está sendo glorificado nas nossas obras? Será que Deus está sendo glorificado nos nossos relacionamentos? Na maneira pela qual nós lidamos com as pessoas? Será que Deus está sendo glorificado? Ele está sendo glorificado na maneira como nós tratamos os outros? Por exemplo, outro exemplo, melhor dizendo, Mateus 5, 44 a 47, você pode abrir a sua Bíblia? Veja o que Jesus disse. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, para nós sermos identificados como filhos do Pai, nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque se vocês amam, disse Jesus, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Você precisa ser crente para amar quem ama você? Não precisa ser crente. Você precisa ser um discípulo de Jesus para amar quem ama você? Não, não precisa. Jesus disse, os publicanos também fazem isso. Os pagãos também fazem isso. Se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Nada demais. Os gentios também fazem o mesmo. Agora, se você ama o seu inimigo, se você ora por aqueles que perseguem você, aí está o poder de Deus na sua vida. Aí está a transformação que o Evangelho está operando de fato na sua vida. Outro exemplo. Mateus 6, 14 e 15. Jesus vai dizer, se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Jesus de forma dividida, com o coração dividido. Porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Outra ordenança que Jesus nos dá aqui, não se preocupem com a sua vida. Mateus 6, verso 25. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Só mais dois exemplos. Um que vimos na quarta-feira passada, não julguem, para que vocês também não sejam julgados. E o outro, que acabamos de ver, tudo aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Porque essa é a essência da lei e dos profetas. Essa é a porta que conduz à vida. É uma porta estreita. Mas eu lembro-me de uma frase do pastor Elton Rangel, que ele dizia que a porta que nós temos que entrar, a porta do Evangelho, ela não é só estreita não, ela é baixa também. Nós temos que entrar de joelhos. De joelhos. Porque de joelhos nós declaramos que dependemos de Deus. De joelhos nós declaramos que por nós mesmos nós não vamos conseguir. Que nós precisamos dele. Que nós contamos com a ajuda dele. Precisamos entrar por essa porta de joelhos. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Larga é a porta. E muitos são os que entram por ele, infelizmente. Mas estreita é a porta. E apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Poucos são os que o encontram. Quando Jesus diz aqui que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, perdição aqui é perdição eterna. É o sentido da palavra lá no original. Poucos são os que a encontram. Essa certamente é uma questão de escolha. Essa é uma questão de escolha. Você escolhe em qual porta você vai entrar. Eu escolho
cada um de nós tem a liberdade de escolher em que porta vamos entrar. Lá em Deuteronômio nós encontramos Moisés dizendo ao povo de Israel: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, por favor, a vida, para que vocês vivam, e a sua descendência também. Há uma questão aqui de escolha. Escolher a porta estreita ou a porta larga. O caminho apertado ou o caminho largo. Nós é que escolhemos. Vamos escolher o caminho fácil ou o caminho certamente mais difícil, mas necessário. Necessário. Porque o caminho apertado, o caminho estreito, é o caminho pelo qual nós somos tratados e preparados para a eternidade, para a vida. Esse caminho leva à vida, ele leva à eternidade. E por meio dele, nós somos preparados para viver eternamente com Deus. Entrar nesse caminho, entrar por essa porta, é simplesmente começar um processo em que seremos tratados, moldados, aperfeiçoados, até o dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Vamos cumprir, ou vamos procurar cumprir, a regra de ouro, a lei de ouro, ainda que isso nos custe, como certamente nos custará, entrar pela porta estreita e baixa, andar pelo caminho apertado, certamente será sempre o melhor para nós. Porque a porta estreita e o caminho apertado é aquilo que Deus tem para nós. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai Celeste, Deus bendito, Tu sabes, ó Deus, que somos frágeis, somos falhos, e o quanto precisamos de Ti, quanto carecemos da Tua ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas deixar de fazer algumas coisas, mas ajuda-nos a fazer aquilo que Tu esperas de nós. Que é simplesmente fazer aquilo que gostaríamos que fizessem por nós, que fizessem conosco. Ajuda-nos a tratar os outros da mesma forma como somos tratados, ou como gostaríamos de ser tratados. Ajuda-nos a cumprir essa lei de ouro. Em nome de Jesus, desse maravilhoso sermão do monte, pregado pelo Teu Filho, e que certamente, ó Deus, certamente terá lugar nos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Ajuda-nos a recusar a lei do menor esforço. Ajuda-nos a recusar a porta larga, espaçosa, o caminho largo que conduz à perdição. Ajuda-nos a andar tão somente pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida, conduz à eternidade contigo. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue nos ajudando e nos abençoando neste grande desafio, hoje e sempre. Amém.